Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos falar a respeito de fé. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Será que fé tem tamanho? Vamos entender a partir da Bíblia o que ela nos explica, o que ela nos ensina a respeito disso. Como podemos medir a fé de uma pessoa? A fé ela pode ser medida pela quantidade de fé ou será pela qualidade? Nós vamos analisar alguns textos bíblicos que nos mostram de que maneira o Senhor Jesus avaliou a fé daqueles que estavam com ele. Nós vamos ler aqui 4 textos que estão compreendidos ali na primeira parte do Evangelho de Mateus. O primeiro texto que vamos ler é Mateus, no capítulo 8, no versículo 10. E Jesus, então, ele fala com um centurião que um dos servos dele estava doente. Então, Jesus diz assim para ele: não encontrei tamanha fé em Israel. Então, Jesus está ali dimensionando a fé daquele centurião. Um segundo texto em Mateus, no capítulo 8, no versículo 26, Jesus vai dizer aos seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus, ali naquele contexto, acalmava uma tempestade. O terceiro texto, Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 31, homens de pequena fé. E nesse contexto, Jesus então andava sobre as águas. E finalmente, Mateus, no capítulo 15, no versículo 28, Jesus vai dizer a uma mulher cananeia: mulher, grande é a sua fé. Perceba que Jesus utiliza alguns adjetivos para qualificar a fé dessas pessoas. E aqui nós já respondemos uma parte do nosso questionamento, porque a fé ela não é medida em quantidade. A questão aqui não é muita ou pouca fé, a questão aqui é a qualidade da fé. Então, esses adjetivos que Jesus usa, dizendo pequena fé, ou grande fé, ou tamanha fé, Jesus aqui, na realidade, está se referindo à profundidade dessa fé. Ao analisar esses textos, nós percebemos que Jesus faz críticas e também faz elogios. E nós aprendemos então que a fé é reflexo de uma profundidade no conhecimento de Deus. E podemos até estabelecer uma conexão dessa qualidade de fé com o tema que falamos na semana passada, o perigo da superficialidade. Porque naquele contexto nós lemos o texto em que o rei Herodes andava perturbado, imaginando que Jesus fosse a reencarnação de João Batista. Podemos usar aquele texto também para trabalhar essa questão da qualidade, mas nesse contexto aqui nós aprendemos, através de Jesus e através daquilo que ele fala aos seus discípulos, que a questão principal da fé então está na qualidade. A fé, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser desenvolvida em cima de um relacionamento real, concreto, profundo com Deus. Se nós analisarmos o que a Bíblia fala a respeito de fé, também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que fé é a certeza das coisas que não vemos, é a convicção daquilo que esperamos. Então, perceba que certeza e convicção também não estão relacionados à quantidade, estão relacionados sim à qualidade. Os discípulos, eles são repreendidos por Jesus lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Jesus vai chamar os discípulos e todas as pessoas que ali estavam de geração incrédula. Perceba que no contexto de Mateus 17, Jesus então chama Pedro, João e Tiago para subir até um alto monte. E ali ocorre um dos fenômenos mais maravilhosos que a Bíblia relata. Jesus ali é transfigurado e naquele contexto aparecem então Elias e Moisés e a glória interior de Jesus então é revelada.
Mas, enquanto a glória de Deus se manifestava no alto monte, através da transfiguração de Jesus, lá embaixo do monte, uma situação constrangedora acontecia. Um homem havia levado seu filho para os 9 discípulos que ali ficaram. E o homem então pede para aqueles discípulos: expulsem o demônio que está no meu filho, mas eles não conseguem. E Jesus então, nesse contexto de Mateus 17, 20, repreende aqueles homens porque eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus vai dizer que aquele demônio não foi expulso por causa da pequena fé. E aqui nós podemos entender mais uma vez que a questão não era a quantidade da fé, mas a questão era o que aqueles discípulos estavam cultivando. Perceba que Jesus se afasta por um tempo deles, a Bíblia não relata qual é o intervalo de tempo que aqueles homens ficaram no alto do monte, mas quando eles voltam, eles se deparam então com uma triste realidade. A fé não havia sido cultivada, a fé não havia se aprofundado para aqueles discípulos, então eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus então, quando volta, expulsa aquele demônio e vai falar a respeito disso com aqueles discípulos. E nós percebemos aqui que faltou confiança, faltou ousadia, faltou aplicação das verdades que aqueles homens haviam aprendido de Jesus, faltou o aprofundamento e a prática de tudo aquilo que eles haviam aprendido anteriormente de Jesus. E meus irmãos, nós não podemos olhar para aqueles discípulos e estender uma mão de acusação contra eles, porque como eu e você somos parecidos com ele, como nos falta fé no nosso dia a dia, diante de circunstâncias adversas, nós facilmente somos sucumbidos pela realidade ao nosso redor. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Jesus nos ensina que a nossa fé, ela deve ser cultivada, ela deve ser aprofundada nas verdades que encontramos nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, meus amigos, embora a fé não tenha um tamanho quantitativo, ela tem sim um aspecto qualitativo. E isso é muito importante. A minha fé, a sua fé, ela precisa ser regada por um íntimo relacionamento com o Espírito Santo. E aí sim, apresentaremos a Deus uma fé capaz de mover montanhas, capaz de transformar a realidade ao nosso redor. Por isso, aprofunde-se, saia do raso. Deus, ele é poderoso e ele deseja que nós sejamos canais de vida e de bênção onde quer que nós passemos. Por isso, manifeste a fé baseada no poder de Deus, uma fé profunda, uma fé que tem aplicação, uma fé real, uma fé que traz o céu para a terra. Faça isso, aprofunde-se no seu relacionamento com Deus e coloque em prática tudo aquilo que Deus tem ensinado, tem falado com você através das Sagradas Escrituras. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal ou escreva para nós através de ensino@alameda.com.br. Deus te abençoe, até o nosso próximo Pedra Angular.